Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de estudo bíblico com o irmão Bruno. Quem vos fala e vos sauda é o vosso irmão em Cristo, irmão Bruno, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Amados, hoje eu quero trazer Hoje eu quero falar de um assunto que eu já estou até começando a rir. É um assunto muito interessante. Eu quero falar acerca das características de um fariseu. Você que está aí do outro lado, você deve estar já querendo sorrir. Como assim as características de um fariseu? Exatamente. E nós vamos ver dentro da Bíblia, tá bom? Eu prometo, garanto que eu não vou tirar nada que não seja da palavra de Deus, tá bom? Nós vamos extrair as características de um fariseu dentro da Bíblia. Eu fiz aqui, existe várias características de um fariseu. Só que eu escolhi aqui 7, porque não ia dar para fazer o vídeo com todas elas. Mas ia passar aqui o resto do ano inteiro gravando vídeo, porque são muitas características, né? Então, amados irmãos, eu quero primeiramente pedir para os irmãos que não são inscritos no canal, aqui ó, embaixo, aqui nesse nome, inscreva-se. Em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho. Coloque um legal, um gostei ou um não gostei. Dá o seu like positivo ou negativo. Caso você goste ou não goste do nosso conteúdo, também deixe seus comentários também, que é muito importante para que nós possamos saber se vocês estão, como vocês estão, né? O que vocês estão achando dos nossos conteúdos. Peço que vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aí onde você está, no seu canto aí, no seu lugar, ou no trabalho, na sua casa, na igreja, onde você estiver, na rua, pegue uma Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Revista e Atualizada, e vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 9. A primeira característica de um fariseu. Nós vamos hoje falar das 7 características do fariseu, tá bom? Mateus capítulo 9, vamos ler o versículo 11, tá bom? Mateus capítulo 9, versículo 11. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Fizeram uma pergunta aos discípulos de Jesus Cristo. E essa pergunta tem como caráter profundo preconceito. A primeira característica que nós vamos abordar hoje, preconceito. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Anote aí, primeira característica do fariseu: preconceito. Preconceito é uma opinião ou conceito formado sobre algo ou alguém antes de conhecer o objeto de juízo. Podemos aplicar o termo preconceito às mais diversas coisas. Também podemos
né, dizer que preconceito é uma atitude que se manifesta através de generalizações negativas e juízos apressados sobre grupos ou indivíduos baseados em características como raça, gênero, orientação sexual, religião, etnia, entre outras. Então está aí a primeira característica do fariseu, preconceito. Tá bom? Anote aí. Vamos para a segunda característica dos fariseus. Está lá em Lucas capítulo 11. Vamos em Lucas capítulo 11. Pegue a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 11, versículo 38. Tá bom? Lucas capítulo 11, versículo 38. Vamos achar aqui, Lucas 11, 38. Achemos aqui. Glórias a Deus. 11, 38. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. A segunda característica do fariseu, curiosidade. Eles ficaram curiosos porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. E Cristo disse: olha, o que contamina o homem não é o que entra de fora para dentro, tá? O que contamina o homem, fariseu hipócrita, é o que sai de dentro do coração para fora. Porque a boca vai falar o que o coração está cheio. Curiosidade, desejo muito forte de saber. Descobrir as coisas. Segunda característica dos fariseus, curiosidade. Amém? Vamos para a terceira característica dos fariseus. Lucas, capítulo de número 11, versículo 14. Amém? Lucas 11, verso 14. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Lucas 11, verso 14, está aqui. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E, olha só, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tirar-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha.
quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para minha casa donde saí. E chegando achará varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado, feliz o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Olha o verso 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados ou felizes os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Guarda onde? No coração. A terceira característica do fariseu: duvida. A dúvida. Teu coração, minha irmã. Teu coração, meu irmão, não pode ter dúvida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Pode ter certeza que ela é mais penetrante do que alguma espada de 2 gumes. Olha, ela penetra até a divisão da alma, atingindo juntas e medulas, e é apta a discernir intenção e desejo do coração. Terceira característica do fariseu: dúvida. Vamos para a quarta característica. Está lá em Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Amém? Vamos lá. Quarta característica do fariseu. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei. Como leis? Cristo perguntou ao fariseu, a esse doutor da lei: o que está escrito na lei? Como leis? Como que você lê a palavra de Deus? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. A quarta característica do fariseu: sem misericórdia. O fariseu, ele não tem misericórdia do próximo. O fariseu, ele não ama o próximo. O fariseu, ele não sente a dor do seu próximo. O fariseu, ele não consegue sentir dentro dele, por não ter nada de Deus dentro dele, o que o próximo está passando. É absolutamente, totalmente sem misericórdia. Vamos para a quinta característica dos fariseus. João 8. Quinta característica dos fariseus está em João capítulo 8. E essa aqui é muito forte. Muito forte mesmo. João capítulo 8, versículo 3. Diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no
meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Quer saber qual é a quinta característica do fariseu? Ele vai te acusar. Ele vai te apontar. Ele vai estender o dedo para você, acusando o que você fez, lhe acusando, falando que você fez isso, isso e isso. Ele só sabe estender o dedo para você, mas esquece que para ele tem 3 dedos apontados. Enquanto ele aponta um dedo para você, existem 3 dedos na direção dele, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Enquanto ele te acusa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está de olho bem atento nele. Não julgueis segundo a aparência, julgai segundo a reta justiça. João 7, 24. Mateus capítulo 7, verso 1. Não julgueis para que não seja julgado. A quinta característica do fariseu é acusar, é julgar o próximo. Vamos para a 6ª e 7ª característica do fariseu, que está em Mateus 23, 23 até o 28. Aqui nós vamos ver 2 características dos fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 23 até o 28. 2 características dos fariseus, a 6ª e a 7ª. Amém? Vamos lá. Olha o que Jesus disse aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimas a hortelã, o endro e o cominho, e desprezas o mais importante da lei. O que é, Senhor? O mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpas o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a iniquidade. Assim também vós, exteriormente pareces justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A palavra iniquidade significa iniqui, injusto, dade,
ação. Juntando iniquidade se traduz ação injusta. É todo aquele que pratica injustiça. É todo aquele que pratica resumidamente injustiça. Sexta característica do fariseu, injusto. E a sétima, coração sujo, podre, por dentro. Só tem escuridão. Nada de Deus. Você sabe como você vai conhecer um fariseu? Pisa no pé dele. Você quer ver se esse irmão ou essa irmã está realmente cheio do Espírito Santo? Se está cheio de Deus por dentro? Pisa no calo dele. Pisa no calo dela. E aí você vai conhecer realmente quem é de Deus. Sexta e sétima característica do fariseu. Ele é injusto e tem o coração sujo. Amém? Poderia aqui falar mais, mas são várias outras características que compõem-se um fariseu. E não vai dar tempo de falar. Mas ficamos por aqui. Você que nos acompanha pode estar deixando o seu like. Ou gostou, ou não gostou. Fiquem à vontade para opinar. Amém? Deixe o seu comentário. Tá? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Ativar o sininho. Tá bom? E até mais, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e fiquem todos na santa e gloriosa paz de Jesus Cristo. Amém?